E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes e estamos de volta com a série Artigos da Comunidade aqui no YouTube e também em podcast. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai conversar aqui um pouquinho mais sobre o Svelte. A gente vai falar também sobre maneiras de incluir CSS no JavaScript, como recriar a home do Amazon Prime utilizando o React, entre outras coisas muito legais. Então acompanhe a gente aqui. E quando o hype, ele é hype mesmo. E é o Svelte aqui aparecendo mais uma vez no Artigos da Comunidade. A gente tem dois artigos dessa vez. Um indicado lá pelo De Vigor e outro indicado pelo Eduardo Rabelo. Então um deles é uma parte mais introdutória, que é nasce um novo framework JavaScript. A gente já falou, inclusive, nas outras edições aqui, que ele não é até um framework ou uma biblioteca, ele é muito mais do que isso, apesar de ele também ter características de framework, mas ele é mais como um compilador também e traz novos conceitos para desenvolver aplicações web, né? Então tem o hype sim, mas é uma tecnologia interessante que a gente deve prestar atenção. O outro artigo que foi o Eduardo Rabelo que fez é uma introdução à reatividade no Svelte. Então o Svelte também traz essa característica de reatividade, né? A gente já está acostumado aí nos frameworks e bibliotecas da atualidade, o Svelte também tem isso. Então acho que vale, né? Se o hype não chegou em vocês ainda, vale dar uma estudada para ver como é que funciona. É bem fácil de entender as primeiras partes, pelo menos, né? De conceituais, porque eles têm aquela parte no site deles, onde a gente consegue fazer código ali, já tem alguns exemplos, então ali já dá para ter uma ideia de qual é a proposta, né, que eles trazem. E interessante também é que essa questão de reatividade é um conceito mesmo dele. Então se vocês ainda não estão acostumados com isso, talvez seja uma oportunidade para ler e entender ele e vai poder aplicar ele em diferentes frameworks, inclusive, né? E tem um artigo ali bem legal também sobre como a gente pode fazer para incluir CSS dentro das nossas aplicações web, né? Existem várias maneiras. Então eles falam ali desde o início, com a parte mais básica, né? Que é com uma tag link mesmo, até outras formas, utilizando imports, utilizando também CSS dentro do próprio JavaScript, utilizando ferramentas de build. Então é bem interessante, eles trazem ali os prós e contras, né? Tá lá no site do CSS Tricks, eles trazem os prós e contras de utilizar cada uma das maneiras, quando utilizar elas. É muito importante a gente saber que elas existem, né? Nessas alternativas, para daí sim poder decidir qual a melhor alternativa utilizar dentro dos nossos projetos. E atualmente tem várias maneiras mesmo, eles até comentam ali sobre CSS Modules, por exemplo, que eu nunca testei, mas eu sei que é algo bem relevante, tem uma comunidade em cima disso, e tem várias outras soluções que foram nascendo aí, né, ao longo dos últimos anos, mas o básico é que ele ainda continua funcionando, né, colocar uma tag style, importar o estilo na aplicação, o bom é explorar mesmo. E olha só que legal que o Glauber nos indicou aqui, ele indicou e ele que fez esse projeto muito legal, que é recriando a home do Amazon Prime Video com React.js. Então ele fez um artigo onde ele mostra, né, ele criou esse desafio para ele mesmo, que é, bom, vamos recriar essa interface aqui, que é uma interface bem bonita, assim, semelhante aí com Netflix e outras aplicações aí de vídeo, né. E então ele fez uma primeira implementação, o projeto está lá, acho que está no GitHub dele também, e ele mostra nesse artigo como que ele fez o código. Então está utilizando o React, né, mostra exatamente quais partes que ele fez, a parte de componentização. Então é legal, eu acho legal essa iniciativa também de, não sei se ele já sabia React ou não, mas essa é uma dica que a gente sempre dá, né, de quem quer aprender uma coisa vai lá e cria, né, e pode ser justamente, pega alguma coisa que já existe e tenta fazer utilizando a tecnologia X. A melhor maneira de aprender algo é realmente usando esse algo, né, e inclusive tu pegar uma coisa mais desafiadora, tem animações, tem transições, etc, isso é legal que daí tu começa a te puxar, né, a evoluir realmente. Então é uma dica bem interessante, inclusive, para quem quiser começar a aprender novas tecnologias aí, e daqui a pouco faz algo, bota no GitHub também e ainda ajuda outras pessoas. E essa é a parte 1, né, pelo que eu entendi, ele vai fazer mais partes, vai compartilhar também o conhecimento dele, provavelmente ele vai evoluir em cima das funcionalidades que se tem no Amazon Prime, que são algumas bem interessantes ali, e ele vai portar isso para React, então vamos ficar ligado lá nos artigos dele para acompanhar como é que vai o projeto. E símbolos em JavaScript, hein? A gente tem um artigo aqui indicado pelo Ftonato, né, que está justamente tratando sobre os symbols, que é uma daquelas tecnologias que muito pouca gente usa, mas que são muito poderosas e já estão embarcadas dentro do JavaScript para a gente poder usar, fazer experimentos. Então esse artigo é bem didático, ali, bem interessante, para realmente entender as nuances que existem dentro dos symbols do JavaScript, que permitem trabalhar com iteradores, acessar de forma muito mais privada, muito mais controlada determinadas propriedades, né, de objetos. Então é bem massa, bem interessante entender e conhecer, e quem sabe tu vai acabar no dia a dia aí encontrando um momento assim, de repente aqui eu consigo utilizar um symbol, né? É muito bom para quem pensa em trabalhar desenvolvendo um framework ou uma biblioteca, então acaba sendo muito melhor para tu criar a arquitetura, a estrutura, como tu vai lidar com os dados, né? E é realmente importante a gente ter essa noção, esse conhecimento de como funciona.
E é legal que realmente isso já está implementado aí já faz um tempo, né, em todos os navegadores e várias aplicações, e esses dias aconteceu. Eu estava desenvolvendo algo e utilizando uma API, né, era um pacote do NPM, e quando o retorno de uma função me retornava um símbolo, eu não sabia que era um símbolo. E eu não sabia o que fazer com aquele símbolo. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu quero o resultado, eu quero os dados, né? E aí, na verdade, eu tive que ver na API dessa aplicação o que aquele símbolo fazia e aí sim trabalhar com os dados. Então, é legal aprender pelo menos o conceito básico, porque daqui a pouco vai chegar, vocês vão estar desenvolvendo e vão receber aí um símbolo e não vão saber o que fazer com ele. Verdade. E o Tonato também indicou pra gente aqui um artigo falando sobre as novas APIs de internacionalização no JavaScript. A gente já falou algumas vezes dela por aqui, e aqui tem um artigo que fala sobre como que elas funcionam. É legal lembrar também que o Léo Balter, que trabalha lá na BookU e que também faz parte do grupo de especificação que controla, né, como que a internacionalização vai funcionar no JavaScript, ele vai estar na BrasilJS Conf, então provavelmente ele vai falar algo relacionado a isso. Enquanto não chega a BrasilJS Conf, que é só no final de agosto, vocês podem já dar uma lida aqui nesse artigo e ver como que essa API funciona, e ela é muito poderosa e cobre muitas coisas aí que a gente utilizava antes, outras bibliotecas. Agora a gente tem isso de forma nativa e a gente consegue então criar aplicações internacionalizadas, né? Muitas vezes a gente acaba vendo o pessoal importando bibliotecas e reutilizando várias strings enormes para poder fazer uma coisa que já tem ali no browser. O browser já tem suporte, né? Esse é um artigo escrito pela Ankita Massad e é um artigo muito bom. Ficou muito bem escrito e muito didático também para entender, tem bons exemplos ali. Então essa é uma coisa que é bem direta e reta, tu consegue aprender rápido e passar a usar aí muito rapidamente dentro dos projetos que de repente tu já tem. Daqui a pouco tu até vai diminuir o tamanho do código que tu está utilizando, porque não precisa realmente ter aquele monte de strings, e a forma que ele trata também, plurais, etc., é muito legal. E é importante lembrar para quem acompanha a gente aqui também, que se tu tá gostando desse vídeo, tem que dar um like, também se inscreve no canal se não tiver inscrito e, claro, clica no sininho para receber as notificações. E lembrando que agora a gente também está em podcast, né? Então já estamos no Spotify e em breve em outras plataformas também. E também sigam a BrasilJS aí nas redes sociais, a gente está presente em quase todas aí, se inscrevam também na nossa newsletter para receber aí os compilados semanais. E a Letícia da Silva nos indicou uma coisa muito legal aqui, um projeto no GitHub, que é o Colabora Dados. Muito bom mesmo, tem todo um artigão aqui na documentação deles falando justamente sobre como a gente faz para iniciar em Data Science. Então, Data Science é realmente uma daquelas coisas que está em hype também, né? Bem importante a gente ter uma noção de como funciona, e muita gente, claro, vai querer aprofundar, né, em como elas acabam acontecendo, e tem muita gente fazendo muito dinheiro em cima disso também, né? Vale lembrar isso também. Inclusive, o pessoal lá, até um dos diretores da Tesla comentou que Data is the new oil, né? É o novo petróleo. Então, se tu souber minerar bem os dados, souber trabalhar bem com isso, tem muito potencial de mercado aí. Então, é realmente bem relevante e é muito importante a gente ter esse tipo de artigo, esse tipo de documentação sendo liberada gratuitamente, assim, nos dias de hoje em especial. E agora a dica de vídeo aqui, o canal lá do Valdemar, que seguido está presente aqui, ele nos indicou esse vídeo, é uma série, na verdade, que ele está começando, que é Design Patterns no Node.js. Então, um conteúdo muito legal, e ele está começando com Singleton, né? Então esse é um padrão de projeto bem conhecido aí em todas as linguagens, e nesse vídeo ele vai te ensinar aí, então, como já começar a fazer isso no Node.js, e já se inscrevam lá também para receber lá o conteúdo. Provavelmente ele vai continuar fazendo outros padrões de projeto aplicado a Node.js, e isso é muito importante da gente aprender. Vamos tentar ser engraçado agora aqui então, é a hora da tirinha da semana, né? Nós trouxemos uma tirinha aqui do Monkey User, que é MVP, o título da tirinha. E é bem engraçado realmente, então estão dois devs ali, olhando de binóculo ao longe assim, estão procurando faz tempo pelo visto, e eles encontram o bug. E dizem, encontrei, tá lá o cretino, vamos resolvê-lo. E aí na outra tirinha um deles diz, não sei, eu tô meio preso aqui com esse aqui que tá me segurando aí do bugzinho no pé dele. Ele, esse aqui que acontece muito no dia a dia mesmo, né? E o outro dev diz, não te preocupa com isso aí, a gente tem que... isso aí não é uma prioridade agora, né? Não é um high priority. E aí eles olham em volta e é um campo de bugs, né? Tem muitos bugs ali e um pergunta pro outro, a gente ainda vai lançar na semana que vem? Então, realmente é muito real isso, que às vezes tu tem um bug que é alta prioridade, um bug crítico lá e tal, e tu tá rodeado de outros bugs que estão te segurando, né? E ainda assim o pessoal consegue lançar MVP, consegue, né, fazer grandes anúncios e grandes promessas também. E com essa tirinha super engraçada, finalizamos aqui mais um episódio da série Artigos da Comunidade, e um agradecimento especial aos 13 colaboradores dessa edição. Espero que nos vejamos na semana que vem. Obrigado e até lá. Até mais.